Olá, meus irmãos, graça e paz. É bom estar com vocês, mesmo que virtualmente, estar de volta com vocês para dirigi-los em adoração através dos cânticos. E eu queria convidá-lo nesse momento a louvar ao Senhor, começar esse tempo que nós teremos de estudo bíblico, oração, cantando louvores ao Senhor. Lembremos que o nosso Deus é aquele que reina. Ele reina sobre todas as coisas, de eternidade a eternidade. Esse é o Deus a quem adoramos. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão teu poder, Senhor. Não apenas em palavras, reina hoje. Não apenas em palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Entre nós, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão teu poder, Senhor. Não apenas em palavras, reina hoje. Não apenas em palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Entre nós. Cante aí na sua casa, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Mais uma vez. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação,
angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo, nada, nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nada, nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Olá, meus irmãos, graça e paz. Que bom estarmos aqui novamente para juntos orarmos e estudarmos a palavra do nosso Deus. Nesse momento, eu gostaria de orar e colocar diante de Deus os nossos agradecimentos, as nossas petições. Louvar a Deus, irmãos, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Que bom sabermos que Deus cuida de nós. Que bom sabermos, irmãos, que temos um Pai, um amigo, que está sempre presente em nossas vidas. Então, feche seus olhos, curva a sua cabeça e oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos nesta hora entrar em Tua presença. Queremos entrar em Tua presença, ó Deus, louvando o Teu santo nome. Tu és um Deus, Pai, todo-poderoso. Tu és um Deus que está em todos os lugares. Tu és um Deus que sonda os corações. Te louvamos, Senhor, pelos Teus cuidados. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Senhor estar constantemente suprindo as nossas necessidades. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que diariamente se cumpre em nossas vidas, Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Deus, diante de Ti nós queremos colocar as nossas petições. Como já te falamos, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece as nossas intenções. Deus, nesta hora, os Teus filhos estão também, ó Senhor, colocando diante do Teu trono as suas petições. Deus, ouve, Pai, escuta, Senhor, e atende de acordo, conforme a Tua vontade. Colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa igreja, a IPBE. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja. Muito obrigado, ó Deus, pelos irmãos. Obrigado pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos líderes de PGs. Ó Deus, muito obrigado por cada irmão, do mais novo ao de avançada idade. Obrigado, Senhor, por estarmos numa igreja que prega verdadeiramente o Teu Evangelho.
por estarmos numa igreja, ó Deus, que tem um coração voltado para missões. Ó Senhor, louvado seja o teu santo nome pela IPBE. Continua, Senhor, sustentando esta casa em todos os aspectos, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Queremos ainda, Senhor, colocar diante de ti a pequena Alice, filha dos nossos irmãos, licenciado Lucas e Marília. Ó Deus, obrigado pela sua melhora. Continua, Senhor, trabalhando na vida desta pequena. Continua, Senhor, gerando confiança no coração, ó Pai, dos teus filhos, Lucas e Marília. No nome de Jesus, Pai. Queremos também, Senhor, colocar mais uma vez diante de Ti a nossa cidade, esse momento, Pai, que estamos vivendo. Deus, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, dá sabedoria, Senhor, aos governantes. Derrama da Tua graça. Principalmente, ó Deus, que eles venham entender que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que no nome do Teu Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo possa, ó Deus, falar aos corações destes governantes. E que eles, ó Deus, venham se render aos Teus pés. Venham entender que se não for o Senhor, nada adianta. Por isso, Pai, no nome de Jesus, toma o nosso estado, toma as cidades, toma o nosso país, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo. Nos abençoe, Pai, no estudo que teremos. Que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos entender a Tua palavra. Me ajude, Senhor, ajude os Teus filhos também. E que assim, Senhor, nós possamos aprender esta palavra e principalmente, Senhor, praticá-la e glorificar o Teu santo nome. Esse é o objetivo, Pai, a Tua glória, o Teu louvor. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, perdoe as nossas falhas. É assim que oramos, gratos a Ti, descansando no Senhor, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu convido você agora a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios. Nós estaremos dando continuidade ao estudo desta carta. Semana passada, nós tivemos o estudo sendo ministrado pelo nosso irmão presbítero Jorge, e aqui eu quero agradecer a este irmão pela disponibilidade de trazer o estudo da palavra do nosso Deus, onde o nosso irmão, ele encerrou ali o capítulo 2, falando sobre a nova humanidade de Cristo Jesus. Hoje, irmãos, nós estaremos estudando o capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso de número 13. Irmãos, entendam o seguinte: existe um progresso no que diz respeito ao pensamento. O capítulo 2, como nós estudamos, mostrou o que Deus ele fez. Nós percebemos isso. Já no capítulo 3, este capítulo, ele indicará o que a igreja, que é mencionada com nitidez no versículo 10, deve fazer agora. Então, irmãos, o capítulo 3 indica a finalidade da igreja, o objetivo da igreja. E, irmãos, na realização deste propósito, o apóstolo Paulo, ele desempenhou, podemos assim dizer, um grande papel. Posto que a ele, especialmente a ele, ainda que não exclusivamente, foi revelado, irmãos, o grande mistério, para que fosse publicado por toda parte. Então, vamos ler
dos versos 1 ao verso 13, e logo depois nós estaremos lendo verso por verso e conversando um pouco sobre estes versos. Diz assim: por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem tivemos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações, em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Irmãos, que Deus aplique a sua santa palavra lida aos nossos corações. Amém. Irmãos, Paulo, neste verso, neste texto, ele chega para esses irmãos agora dizendo, por esta razão. Aqui Paulo, ele está fazendo uma conexão com aquilo que ele havia falado nos capítulos 1 e 2. Como eu havia dito para vocês, Paulo, no capítulo 2, ele estava trazendo a respeito do que Deus fez. E agora, Paulo, ele está trazendo o que a igreja deve fazer. Então, irmãos, ele chega e diz, é por esta razão, por tudo que eu falei a vocês até o momento, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. Irmãos, é interessante que quando você ler as cartas do apóstolo Paulo, ele faz referência a si mesmo como prisioneiro. Paulo, ele enfatiza o fato de que ele, como tal, ele pertence a seu Senhor. Porque ele diz, olha, eu, Paulo, prisioneiro, sou prisioneiro de quê, irmãos? De Cristo. Então vejam que Paulo ele está dizendo, olha, eu sou prisioneiro de Cristo, ou seja, eu pertenço ao Senhor. Porquanto, irmãos, ele foi aprisionado durante um tempo em que se achava a seu serviço, e tudo isso aconteceu por amor do seu nome. Amados,
A prisão de Paulo é algo muito honroso, muito honroso. Não é uma vergonha. Paulo não tinha vergonha de dizer, olha, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Então vejam que esta referência que Paulo traz de si é algo honroso. Isso também, irmãos, enfatiza que Paulo, ele é um prisioneiro por uma causa justa. Ele não era um prisioneiro por qualquer coisa, era por uma causa justa. De modo, irmãos, que o seu próprio confinamento é razão suficiente para que seja ouvido por todos. E que todos possam ouvi-lo de forma atenta. Ouvir, irmãos, de forma atenta tudo o que o apóstolo Paulo tem a dizer. Como eu já havia dito, ele considera uma honra, não só para si próprio, mas também para eles, para os seus leitores. Isso nós vamos ver no verso 13. Não é uma honra só para ele, mas para todos, para os demais. Porque, irmãos, Paulo, ele foi um prisioneiro de Cristo Jesus. E aí, irmãos, o verso continua dizendo, por amor de vocês, gentios. Irmãos, foi em razão de viver proclamando o amor de Deus aos gentios e aos judeus. Igualmente, irmãos, sem qualquer discriminação racial ou nacional, que este irmão, ele foi aprisionado. Uma tarefa para você, leia depois Atos capítulo 21, a partir do verso 17. Depois você leia Atos capítulo 22, versículos 21 ao 24. Então, irmãos, Paulo se considerava um prisioneiro, mas um prisioneiro de Cristo Jesus, por amor aos gentios. Dando continuidade, irmãos, Paulo, ele diz ainda, no verso 2, certamente, vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Amados, sobre a graça de Deus, sobre o evangelho da graça de Deus, eu quero lhe convidar a assistir às mensagens anteriores. Capítulo 1, verso 2, capítulo 2, verso 5 e verso 8, e lá você vai aprender o que Paulo está querendo dizer com o evangelho da graça de Deus. Então, sobre a graça de Deus, nós já falamos sobre isso. Então, vamos para o verso de número 3. Então, entendam, Paulo, ele se considera um prisioneiro de Cristo Jesus, por amor aos gentios, por amor de vocês. E aí ele diz, certamente vocês ouvirão falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês pela graça de Deus. Então Paulo tinha uma responsabilidade, e essa responsabilidade era de pregar o evangelho, de falar de Cristo, de falar do amor de Cristo, tanto a judeus como a gentios. Falar o quê? Falar sobre a graça de Deus. E aí, irmãos, no verso 3, ele chega e nos diz, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas
palavras. Aqui, irmãos, tem o início, uma breve descrição da administração da graça de Deus que foi confiada ao apóstolo. A administração, irmãos, de Paulo, com referência aos gentios, lhe fora dada a conhecer por meio de ambas estas formas de transmissão de pensamentos. Tanto de forma direta, como também de forma indireta. Se você ler, por exemplo, Atos capítulo 16, verso 9, Atos 22, verso 1, Atos 26, versos 17 ao 18, Paulo ele vai receber a mensagem do Senhor por meio de sonhos. Paulo entra em êxtase e ouve a voz do Senhor, como também de forma indireta, onde Deus usando pessoas para falar ao apóstolo, como o próprio Pedro, como o próprio Ananias. Então Deus, ele de forma indireta, fala com o apóstolo, de forma usando irmãos. Mas também Deus fala com este apóstolo por meio de sonhos, por meio de visões. Há um momento que Paulo entra em êxtase e passa a ouvir a voz do nosso Deus. Então, meus irmãos, a administração de Paulo com referência aos gentios, trazendo esta breve descrição da administração da graça de Deus, que foi confiada a ele, foi-lhe concedida foi transmitida a ele por meio pela forma direta, tá? E pela forma indireta. Então, irmãos, em conexão com o fato de que o mistério que lhe fora dado conhecer por meio da revelação, Paulo então ele acrescenta: como já lhe escrevi em poucas palavras. Irmãos, a frase como escrevi antes em poucas palavras é equivalente a como brevemente indiquei acima. Especificamente no capítulo 2, versos 11 ao 22, como também o capítulo 1, a partir do verso de número 9. Então, irmãos, percebam que Paulo aqui está se referindo ao que ele já havia dito, escrito a estes irmãos. Então, sabendo disto, o apóstolo Paulo, ele dá prosseguimento. E no versículo 4 ele nos diz: ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Irmãos, quando essa epístola ela fosse lida nas várias igrejas da cidade de Éfeso, como também nas cidades vizinhas, amados, os leitores, os ouvintes, eles seriam capazes de perceber a percepção de Paulo neste mistério de Cristo. Ou seja, o mistério do qual Cristo é tanto a fonte como a substância. Então, ao lerem o que Paulo estava escrevendo, esses irmãos também seriam capazes de perceberem esse mistério de Cristo, que é tanto a fonte como a substância.
Poderíamos dizer, irmãos, que o mistério é, em certo sentido, Cristo mesmo. Realmente Cristo em todas as suas gloriosas riquezas, por meio de seu Espírito, habitando assim, irmãos, nos corações, nas mentes, tanto na dos judeus, como dos gentios, unidos em um único corpo, a igreja. Depois confira Colossenses capítulo 1, do verso 26 e o verso de número 27. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui no verso 4, olha, quando vocês conhecerem este evangelho, quando vocês conhecerem o que eu estou escrevendo, entenderem o que eu estou escrevendo, vocês passarão a entender também a minha compreensão do mistério de Cristo. E é isso que tem acontecido conosco, irmãos. Hoje nós sabemos, hoje nós conhecemos este mistério de Cristo. Este mistério de Cristo que Paulo tanto pregou, chegou até nós, o Espírito arrancou a venda dos nossos olhos, nos deu vida e hoje nós passamos a entender este Evangelho de Cristo. Então, de fato, irmãos, isso está se cumprindo de geração após geração. Quem conhece este Evangelho, quem entende este Evangelho, passa a também compreender o mistério de Cristo. Irmãos, no versículo 5, o apóstolo Paulo, ele continua falando acerca do mistério mencionado nos versículos 3 e 4. Porém, ainda ele não apresentou a descrição do seu conteúdo. Porque essa descrição do seu conteúdo é fornecida no versículo de número 6. Então leamos os versos 5 e 6 juntos para que possamos entender. Diz assim, esse mistério, que mistério? De Cristo. Não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Irmãos, isso aqui não significa que antes do Pentecostes, ninguém, nem mesmo os profetas, como Moisés, como Isaías, entre outros, nada sabiam acerca da bênção futura, da qual os gentios também participariam. Realmente, irmãos, os escritos do Antigo Testamento a conheciam e dela fizeram referências várias vezes. Se você ler Gênesis capítulo 12, verso 3, Gênesis 22, verso 18, Gênesis 26, verso 4, Gênesis 28, verso 14, o Salmo 72, o Salmo 87, Isaías capítulo 11, verso 10, o capítulo 49, verso 6, Isaías 54, versos 1 ao 3, Isaías 60, versos 1 ao 3, Oséias capítulo 1, verso 10, Amós capítulo 9, verso 11 em diante, Malaquias, verso 1 e 11, só para que venhamos ter uma referência, olha o que Malaquias 1:11 nos diz. Não obstante o que esses profetas não deixaram evidência, foi que em conexão com a vida do Messias e com o derramamento do Espírito, a velha teocracia seria completamente abolida e em seu lugar se ergueria um novo organismo no qual gentios e judeus seriam postos num plano perfeito
de igualdade. Então, olha o que Malaquias, capítulo 1, verso de número 11, passa a nos dizer. Eu convido você a abrir Malaquias, capítulo 11, é o último livro, irmãos, do Antigo Testamento, capítulo 1, verso de número 11, que diz assim, olha só o que diz: pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, nós percebemos que Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, à igreja de Éfeso, ele não está aqui, irmãos, dizendo que os irmãos do Antigo Testamento não conheciam, não tinham ciência, não sabiam acerca da bênção futura da qual os gentios também participariam. Todo o Antigo Testamento tinham estas informações. Amados, continuando, agora no verso de número 7, o apóstolo Paulo, ele nos diz o seguinte, Paulo agora está voltando ao mesmo tom pessoal de se expressar quando ele falou nos versículos 1 ao 4. Então, no versículo 7 ele diz: deste evangelho me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Irmãos, Paulo e o evangelho são amigos. São amigos. Irmãos, Paulo, ele foi feito ministro. Essa foi a tarefa que foi designada ao apóstolo, ser um ministro. Ele foi um ministro, ele foi chamado segundo o dom, o presente da graça de Deus que foi concedida a ele, meus irmãos. Interessante é que Paulo, ele não estava usurpando para si a distinção de ser um ministro do Evangelho. Não constituíra a si próprio um embaixador. O ofício, irmãos, com o qual ele havia sido investido, era um presente, era um dom da graça de Deus. Isso, irmãos, Paulo enfatiza constantemente em suas cartas. Olha o que diz, por exemplo, a sua carta escrita aos Romanos, capítulo 1, verso de número 1. Diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Olha o que diz também 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Versículo 17 de 1 Coríntios capítulo 1. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavra de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Quando você lê o capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo de número 10, nos diz assim: mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes,
Trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Se você for para 2 Coríntios capítulo 1, verso 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. Se você for mais um pouquinho para frente, em Gálatas, capítulo 1, verso 1, ele diz: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dos mortos. Então vejam, meus irmãos, que Paulo, ele não estava se constituindo um embaixador. O ofício com o qual ele havia sido investido, ele fazia questão de enfatizar: é dom da graça de Deus. É por parte de Deus. É por parte de Cristo. É por causa dele. É por ele. Paulo, irmãos, ele não estava atrás de glória. Paulo não estava atrás de honra. Paulo não estava atrás de aplausos. Paulo estava exclusivamente atrás de pregar o Evangelho de Cristo. E se ele se intitulava como um ministro, era por causa de Cristo. Era por causa do Evangelho. Era por causa do dom da graça de Deus. Irmãos, nós precisamos ser assim também. Principalmente nós que somos ministros do Evangelho. Nós temos que ter muito cuidado. Porque há pessoas que nos aplaudem, há pessoas que chegam para nós, batem nos nossos ombros e diz: que mensagem, que pregação, que palavra. E se nós não tomarmos cuidado, o nosso ego vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E nós caímos numa cilada, irmãos, de grandes proporções. Paulo, ele fugia disto. Paulo não queria ser aplaudido, Paulo não queria ser honrado, Paulo não queria ser visto como o cara. Paulo queria ser visto como um prisioneiro de Cristo, como um ministro do Evangelho. E Paulo queria que esse fato dele ser ministro era por causa de Cristo, era um presente de Deus, era um presente da graça de Deus. Por isso, nós que somos ministros temos que tomar muito cuidado. E nós também temos que tomar muito cuidado, para você que está do outro lado. Não fique aplaudindo tanto os ministros. Não fique exaltando tanto os ministros. Porque aquele que prega verdadeiramente o Evangelho, o ministro que prega verdadeiramente o Evangelho, foge dessas coisas. Se você ouve uma bela mensagem, se você ouve um belo estudo, se você ouve uma bela pregação, louve a Deus. Dê graças a Deus, glorifique o nome de Deus, exalte o nome de Deus. Diga: Deus, louvado seja o teu nome, pelo dom, pelo presente que o Senhor deu ao teu servo de ser ministro do Evangelho, de ser pregador, de ser mestre. Louvado seja o teu nome. Não crie ídolos no seu coração, meu irmão. Não crie. Paulo fugia disso. Paulo não queria ser ídolo de ninguém. Paulo também não idolatrava ninguém. Ele é ministro. Ele diz: eu sou ministro de Cristo. Eu sou ministro por causa do dom da graça de Deus.
Irmãos, não é Ele, mas é o seu Senhor que merece todo o crédito. Por tudo quanto Ele, como ministro do Evangelho, em proporção aos talentos e oportunidades que lhe foram dados, pode realizar. É o Senhor, meu irmão. É o Deus. Continuando, amados, o verso 8, Paulo ele diz, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Como eu já havia dito, Paulo não tinha orgulho pessoal, irmãos. Paulo não tinha nada de orgulho pessoal. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, nós notamos uma expressão semelhante, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, Paulo diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Paulo não estava atrás de honra. Paulo não estava atrás de aplausos. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me dada a graça, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Paulo não tinha orgulho pessoal. Cristo, em Cristo, sola Christus, e mais nada, meu irmão. Se ele foi escolhido para anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, isso foi concedido pelo nosso Deus. Se eu estou onde estou, é por causa do Senhor. Se você está onde está, é por causa do Senhor. Que o orgulho, irmãos, passe longe das nossas vidas, mas que a humildade esteja sempre presente. E o reconhecimento de que tudo que somos, de que tudo que estamos fazendo, seja para o nosso Deus, seja para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle, para fazer o nome dEle conhecido às nações. Irmãos, no verso 9, Paulo, ele vai agora proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Isso, irmãos, era apenas parte da tarefa do apóstolo. E aí ele diz, e esclarecer a todos a administração desse mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então percebam, irmãos, a missão do apóstolo Paulo era mais ampla em dois aspectos. O primeiro aspecto é que ela se destinava não só aos gentios, mas a todos os homens. Deus, irmãos, não o descrevera como um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios, de reis e dos filhos de Israel. Então percebam, Paulo, ele foi chamado por Deus para proclamar as insondáveis riquezas a todos os homens. Nós não temos que escolher as pessoas. Nós não temos que fazer diferenças. Nós temos que levar o Evangelho a todos.
independente da classe social, independente do intelecto, independente do lugar onde mora, independente de qualquer coisa, nós temos que ser como o apóstolo, levar o evangelho a todos, pregar o evangelho a todos. E um outro aspecto, irmãos, tinha relação, sua missão tinha relação não só com a proclamação do evangelho, mas também com a iluminação dos olhos dos homens, a fim de que pudessem ver como este evangelho, aceito pela fé, estava operando nos corações e na vida dos homens. Então nós temos que levar o evangelho a todos, mas também, irmãos, com a iluminação dos olhos dos homens, para levar este evangelho e que eles possam ver como este evangelho, aceito pela fé, opera nos corações e na vida dos homens. Irmãos, Paulo, quando ele nos diz, ainda no verso 9, ele diz, e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Uma outra versão diz, e iluminar a todos sobre qual é a administração do mistério, que pelas eras estivera oculto em Deus, que criou todas as coisas. Paulo está dizendo que a luz original aqui é Cristo mesmo. Se você encontra em João capítulo 1, verso 9, que diz, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. A luz é Cristo. É Cristo, irmãos, que vai trazer a luz. É Cristo que vai clarear a administração do mistério que estava oculto em Deus, que criou todas as coisas. Agora, porém, irmãos, está sendo revelado, tanto pela pregação mundial do Evangelho, como pela cristalização das suas preciosas verdades na vida e na conduta da Igreja universal. Então, Paulo agora está dizendo, olha, aquilo que estava oculto em Deus, eu estou trazendo à luz, por meio de Cristo, porque é Cristo que ilumina. É Cristo que faz entender este Evangelho. O propósito, irmãos, do apóstolo Paulo, o que ele tem em mente, ao proclamar aos gentios as boas notícias das insondáveis riquezas de Cristo, e ao iluminar a todos os homens sobre a qual é a administração do mistério, é que por meio dessas duas atividades, a igreja, sendo constituída e fortalecida, exiba a maravilhosa sabedoria de Deus. Até mesmo, irmãos, ao mundo angélico. Por isso que ele escreve no verso 10, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Isso, meus irmãos, aqui no versículo 10, não há referência a qualquer conflito entre os crentes e as hostes espirituais da maldade. Nós não podemos dizer que essas regiões celestiais são regiões do maligno. Não há conflito. Ah, pastor, mas lá no capítulo 6, verso 2 diz isso. Paulo aqui, ele está se referindo aos anjos maus, porque lá em Efésios 6,12 diz isso. A questão lá, irmãos, é inteiramente outra. Paulo aqui está se referindo aos anjos bons.
e não aos maus. Porque não há conflito. Não há referência a qualquer conflito entre os crentes e as hostes espirituais da maldade. Segundo, irmãos, tanto a linguagem quanto os pensamentos contidos são elevados. João Calvino, comentando sobre esse texto, ele nos diz o seguinte: alguns preferem considerar que estas palavras se referem aos demônios, porém sem nenhuma justa reflexão. Não pode haver dúvida sobre o fato de que o apóstolo se esforça em exibir na mais plena luz a misericórdia de Deus para com os gentios e o alto valor do Evangelho. Ele continua: a intenção de Paulo é a igreja, constituída de judeus e gentios, é um espelho no qual os anjos contemplam a admirável sabedoria de Deus manifestada de uma maneira até então desconhecida dos anjos. Eles veem uma obra que é nova a seus olhos e a razão pela qual estava escondida em Deus. Irmãos, o fato de que a igreja, como obra mestra de Deus, por meio da qual são refletidas suas excelências, é um objeto do interesse e escrutínio para os anjos bons. Se você ler outras passagens, como Lucas 15, verso 10, 1 Coríntios 11, verso 10, 1 Pedro 1, 12, Apocalipse capítulo 5, dos versos 11 em diante, aqui você vai perceber, irmãos, que a igreja, como obra mestra de Deus, por meio da qual são refletidas suas excelências, é um objeto do interesse e escrutínio para os anjos bons. Então, irmãos, Efésios 3, verso 10, se harmoniza de forma maravilhosa a tudo isso. Pois bem, no verso 11, irmãos, o apóstolo Paulo diz assim: de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou, segundo o eterno propósito que ele formou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo aqui, irmãos, está nos trazendo segurança. Paulo aqui, irmãos, está nos mostrando que a sabedoria de Deus, ela vem a ser dada a conhecer por meio da igreja, porque é propósito dele. É segundo o propósito que ele formou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, se a igreja ela está aqui para refletir o Senhor, para refletir Cristo ao mundo, ela pode fazer isto, tendo segurança em Deus, porque isto é propósito de Deus. Como Paulo diz, segundo o eterno propósito que ele formou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, irmãos, não podemos ficar temerosos com relação a isso. Estamos aqui com esse objetivo de refletir Cristo, de mostrar Cristo ao mundo. E devemos fazer isso com toda a confiança no nosso Deus, com toda a segurança, porque é propósito dele. Paulo está passando isso para os seus irmãos. E aí Paulo prossegue dizendo no verso 12, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Irmãos, sendo pois que Cristo Jesus
é nosso e nós somos dele, que nós fomos comprados pelo seu sangue e habitados pelo seu Espírito. Nós temos livre acesso ao nosso Deus. Paulo está dizendo isso por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança, pela fé nele. Se nós lermos, por exemplo, o capítulo 2 de Efésios, verso 18, Paulo diz: pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Um só Espírito. Irmãos, isso nos traz segurança, porque nós podemos e nós devemos nos aproximar do nosso Deus sem constrangimento. Nós devemos nos aproximar de Deus relatando todos os nossos problemas. Nós podemos entrar na presença de Deus, rogando a Ele, dizendo: Deus, nos ajude, nos auxilie em todas as nossas necessidades. Irmãos, essa tal ousadia de confiante acesso só é possível por meio da fé nele. Porque Paulo diz assim, é pela fé nele, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Ou seja, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele, irmãos, em quem fomos eleitos desde a eternidade. Aquele que nos chamou, aquele que nos escolheu, aquele que nos adotou. Hoje nós temos acesso a este Deus. E Paulo diz isso, olha, é por intermédio de quem temos livre acesso a Ele, em confiança, pela fé nele. Irmãos, Paulo termina esta porção dizendo: portanto, concluindo, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Irmãos, aqui nós encontramos o seguinte: é que a alegria do Senhor deve encher os nossos corações o tempo todo. O tempo todo. A alegria do Senhor deve encher os nossos corações. Pois ninguém, irmãos, pode tirar-nos as bênçãos que são nossas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ninguém. Nós vimos isso no versículo 6. Significando que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Olha o verso 12 que acabamos de ler: por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Então, irmãos, Paulo diz assim, olha, eu peço que vocês não desanimem, não fiquem tristes pelo que eu estou passando, pelas minhas tribulações. Estou passando por tudo isso em favor de vocês, pregando o Evangelho, sendo preso. Paulo diz: não desanimem, não se entristeçam, mas ao olharem tudo isso, ao verem tudo isso que eu estou passando, que tudo isso
seja uma glória para vocês. Que tudo isso seja alegria para vocês. Que tudo isso seja firmeza para vocês. Então, meus irmãos, percebam, mais uma vez aqui, a alegria de Paulo, a satisfação de Paulo, o contentamento de Paulo. Pregar o Evangelho de Cristo, não importando as circunstâncias, não importando as situações. O que Paulo queria, irmãos, era pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, nós vimos nessa parte, trazendo uma mensagem do que a igreja ela deve fazer. Paulo havia falado sobre Deus, o que Deus fez. E agora Paulo está entrando na área do que a igreja ela deve fazer. Queridos, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Espero que você tire lições para a sua vida. Espero que você depois leia esses textos que nós citamos, leia novamente esses versos do capítulo 3, do 1 ao 13, e possa refletir, e possa, irmãos, aprender e ao mesmo tempo agradecer e glorificar a Deus. No próximo estudo, nós estaremos vendo a oração do apóstolo Paulo pelos santos, que corresponde dos versos 14 ao verso de número 21. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos, e vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, de podermos estudar um pouco da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua sabedoria e pelo Teu entendimento. Ajuda-nos, ó Senhor, a aplicar tudo o que foi dito aqui, com o objetivo, Senhor, de glorificar e de exaltar o Teu santo nome. Nos ajude, Pai. Tem misericórdia de nós. Nos dê um restante de noite abençoada na Tua presença. Um restante de semana abençoada na Tua presença. E que o Senhor fale aos nossos corações neste próximo domingo, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. É assim que nós oramos, Pai, gratos ao Senhor, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meu querido irmão, fique na paz, Deus te abençoe e um forte abraço.